Uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Farmácia mostra que 77% das pessoas ouvidas têm o costume de se automedicar. Em Rio Preto, o Centro de Desintoxicação do Hospital de Base atendeu, nos primeiros 6 meses deste ano, 52 casos de intoxicação por automedicação. O número é o mesmo registrado em todo o ano de 2017, por exemplo. A automedicação é perigosa e pode até matar. Por isso, quem tem o costume de indicar um remédiozinho para tudo, deve ficar atento. Veja aí. Sandra trabalha em uma esmalteria. A gerente é conhecida como Doutora Sandra pelos colegas de trabalho. Essa necessaire que ela mantém o tempo todo por perto explica o apelido. Essa é a necessaire aqui da Sandra, cheia de remédios. Sandra, coloca aí pra gente, por favor. Tem remédio para tudo aqui mesmo, né? Ah, tem sim, a gente sempre tem, né? Bom, se eu tiver com dor de cabeça, então, falar, Sandra, tô com uma dor de cabeça, tem alguma coisa aí pra mim? Tem. Comprimido, tem esse aqui. Tem esse, para dor de cabeça. O que mais que você tem aí? Quando as clientes reclamam de quê? Que você fala, olha, eu tenho um remedinho aqui. Quais são as principais queixas aqui? É dor de cabeça, dor de garganta, né? Gripe, aqui ó, tenho de gripe. Ah, sempre tem uma dorzinha, né? Você já parou para contar quantos tipos diferentes de medicamentos você carrega nessa necessaire? Não, nunca, mas eu tenho muitos. Tenho muitos e sempre um à mão, um pronto assim, né? Porque tem sempre, aqui sempre muito cheio e a gente tem sempre, eu tenho sempre um aqui para ajudar. Além de se automedicar, ela ainda indica os remédios para os colegas de trabalho e até para as clientes. Talvez na correria, né, do dia a dia, a gente toma aquilo ali de emergência e se não melhora, depois você acaba procurando uma outra ajuda, mas de imediato vai ser na bolsa mesmo, socorro. Assim como ela, muitos brasileiros preferem manter um estoque de remédios em casa ou na bolsa para usar quando algum sintoma aparece, do que ir ao médico para saber o que de fato está acontecendo. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, 77% dos brasileiros se automedicaram pelo menos uma vez nos últimos 6 meses. O estudo feito pela entidade revelou que as mulheres são mais acostumadas a tomar remédio por conta própria que os homens. Os antibióticos lideram a lista de tipos de remédio que as pessoas mais consomem sem a orientação adequada. Existem alguns medicamentos que a gente chama de venda livre, de prateleira, como analgésicos, um remédio para dor de cabeça, um remédio para uma febre, né, inicial pelo menos, que não há assim, um grande risco do indivíduo tomar. O problema é quando esse problema não cessa e ele insiste em se automedicar sem procurar uma orientação, sem procurar saber exatamente qual é o problema que está ocasionando esse sintoma. E tem outra situação que são os medicamentos então que não são de venda livre, que seriam de uso restrito, né, de receituário médico, como antibióticos e outros produtos, que muitas vezes essa pessoa tem guardado em casa de alguma vez que tomou e sobrou, ou então que ele consegue ainda hoje, apesar de proibido, consegue de alguma maneira adquirir em farmácia, e aí sim esse tipo de medicação pode ocasionar um atraso num diagnóstico mais importante. Em Rio Preto, os números do Centro de Toxicologia do Hospital de Base confirmam esta realidade. Só nos 6 primeiros meses deste ano, o centro recebeu 52 casos de complicações causadas pela automedicação. O mesmo número de atendimentos feitos em todo o ano de 2017 e se aproxima também dos registros do ano passado, quando 59 pacientes foram atendidos. O Brasil é um dos maiores, onde a população, uma das que mais se automedica, gira aí em torno de 70% das pessoas se automedicam, mas é preciso ter muito critério para a pessoa fazer isso, né? Ela tem que ter cuidado com os medicamentos que toma. O estudo também detectou um comportamento bastante perigoso do brasileiro em relação ao uso de medicamentos. 57% dos entrevistados que fizeram uso de remédios com a prescrição médica não seguiram corretamente as orientações dos profissionais de saúde, ou tomaram doses menores que as indicadas, ou interromperam o tratamento antes da hora. Outra preocupação dos profissionais é em relação ao consumo indiscriminado de medicamentos naturais ou remédios caseiros. O especialista alerta que os riscos são os mesmos de se usar um remédio industrializado. Qualquer substância que a gente tome, chá, plantas,
E principalmente aqueles comprimidos, muitos que são vendidos em farmácias naturais ou pela internet mesmo, que sugere que são raízes ou plantas que não têm efeito adverso e servem para um sem número de problemas. Muitas vezes esses medicamentos, na verdade, não têm raiz nenhuma. São remédios mesmo, até corticoide, anti-inflamatório, que são os que as pessoas não querem tomar, por isso que buscam essas alternativas. Mas lembrar que qualquer fitoterápico nada mais é do que química. A gente procura um tratamento, a química daquela planta para fazer bem. Então não há diferença entre fitoterapia e você tomar um remédio de farmácia. Tem que tomar muito cuidado, né? O remédio é remédio até a dose certa, né? Passando disso já se torna um veneno e pode fazer mal. Ainda mais se não tiver nenhuma prescrição médica. Outra coisa que eu vejo muita gente fazer é não seguir a recomendação médica. O tratamento é para tomar durante uma semana. A pessoa no terceiro dia já melhorou de repente da infecção, não toma mais. Tem que seguir o que o médico está falando. Ele estudou para isso, não é verdade? Tem que seguir corretamente, senão pode trazer problemas. E a automedicação é um problema muito sério, como já foi falado aí, só que muita gente acaba insistindo e tendo aí consequências que depois, lá na frente, a pessoa tem uma consequência e fala, poxa vida, o que será que aconteceu isso, né? De repente foi a automedicação lá no passado. Cuidado, viu?